Fala pessoal, vamos resolver questõezinhas aí pra gente matar a pau, pra gente chegar com tudo nas operações de álgebra relacional. Vamos ver como é que as operações de álgebra relacional são cobradas. Começando aí, ó. CESP 2018 FUB. Álgebra relacional é um conjunto de operações sobre relações, sendo gerada dessas operações uma relação de saída. E aí, pessoal? Certo ou errado, hein? Álgebra relacional é um conjunto de operações sobre relações, sendo gerada dessas operações uma relação de saída. Álgebra relacional é um conjunto de operações sobre relações, sendo gerada uma operação de saída. Certo ou errado? Certo ou errado? Não pensa muito, né? O que é álgebra relacional? Pegar uma ou duas relações de entrada e trabalhar nessas relações, fazer uma operação nessas relações e gerar uma relação de saída. Então, corretíssima. Corretíssima essa questão, sem nenhum problema. CESP 2016, TCE Santa Catarina. Em bancos de dados relacionais, as tabelas que compartilham um elemento de dado em comum podem ser combinadas para apresentar dados solicitados pelos usuários. Olha lá, em bancos de dados relacionais, as tabelas que compartilham um elemento de dado em comum podem ser combinadas para apresentar dados solicitados pelos usuários. Certo ou errada? Certa, pessoal. Eu posso pegar mais de uma tabela e fazer uma operação de álgebra relacional nela. Ou, na prática, fazer uma operação de SQL nas duas relações de entrada. Isso aqui, por exemplo, ó, compartilha um elemento de dado em comum, então eu vou usar aqui a operação da álgebra relacional aqui, a operação de junção. A operação de junção vai pegar de duas tabelas um elemento em comum e vai fazer o cruzamento, trazendo na mesma linha aqueles registros que tem aquele elemento em comum. Então, correta demais esse item. CESP 2013, TCE Espírito Santo. O conjunto de operações cujo resultado seja uma nova relação e que envolve seleção, projeção, união e produto cartesiano é denominado, pessoal, questão tranquila, conjunto de operações que pega o resultado, né, que faz a operação, transforma o resultado, gerando uma nova relação. Envolvendo seleção, projeção, união e produto cartesiano, isso aqui é quem? Isso aqui é a álgebra relacional. Álgebra relacional. Então, gabarito, letra B. CESP 2012, Banco da Amazônia. A operação de álgebra relacional SELECT extrai as tuplas específicas de uma relação. A operação da álgebra relacional SELECT extrai as tuplas específicas de uma relação. E a operação PROJECT extrai os atributos específicos de uma relação. Quero saber se vocês estão ligados na diferença de SELECT e PROJECT. De seleção e projeção. Tá certo ou tá errada essa questão, hein, meu povo? Diz aí. Hã? Certa ou errada? Certíssima, né? SELECT traz as tuplas. SELECT eu faço o filtro nas linhas, dos registros, que cumprem uma condição. Então eu só quero trazer as pessoas cujo nome comecem com A. Isso é uma operação de seleção. Agora, eu quero trazer somente as colunas X, Y, Z e não quero trazer as demais colunas. Então, eu uso a operação de projeção. Então, para selecionar linhas, eu uso o SELECT. Para selecionar colunas, eu uso o PROJECT ou a projeção. Então, questão correta. CESP 2012, TRE, Rio de Janeiro. Na álgebra relacional, que é um conjunto de operações sobre as relações, cada operação usa uma ou mais relações como operandos e sempre produz outra relação como resultado. Na álgebra relacional,
que é um conjunto de operações sobre as relações. Cada operação usa uma ou mais relações como operandos e sempre produz outra relação como resultado. Hein? Quero ver outra vez seus olhinhos e boca serena. Quero ver vocês marcando. Vai lá. Certa. Álgebra relacional é trabalhar operações com relações. Trabalhar operações com tabelas. Uma operação usa uma ou mais relações de entrada e gera uma tabela de saída, gera uma relação de saída. Assim como a álgebra matemática normal pega números como entrada e transforma em números como saída no resultado. Perfeito. Perfeito. Então, corretíssima. Olha lá. CESP 2010 em metro. Vamos colocar essa maior na tela. A teoria relacional define um conjunto de operações sobre as relações que, junto com as operações relacionais, formam a parte da teoria chamada álgebra relacional. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. Correta. Vamos ver. Letra A. Cada operação relacional resulta em uma nova relação, que deve receber um nome específico, independentemente do contexto em que a operação foi utilizada e independentemente do sistema de banco de dados. Pessoal, item A. O item A ele diz o seguinte: olha, quando eu fizer uma operação de álgebra relacional, é obrigatório que eu coloque o nome no resultado. Não, pessoal. Eu não preciso, eu simplesmente posso fazer a operação. Eu simplesmente posso pegar a tabela A, fazer união com tabela B, e não é obrigado a chamar essa tabela resultado de C, não. Ela pode ser chamada de A união B. Não precisa dar um nome específico para esse resultado, não. B. O operador de seleção permite obter um subconjunto de uma relação em que os atributos da nova relação formam um subconjunto da relação original. O item B, ele troca seleção por projeção. Quem faz seleção de atributos, né? Quem filtra atributos é a projeção e não a seleção. A seleção trabalha com linhas, com a filtragem de linhas. C. A operação de projeção exige a presença de vários atributos nas relações sobre os mesmos domínios. A operação de projeção exige a presença de vários atributos nas relações sobre os mesmos domínios. A relação resultante contém elementos formados pela concatenação de elementos das duas relações que coincidem em atributos. Pessoal, a operação de projeção não concatena elementos, não. Ela seleciona atributos específicos. Ela seleciona colunas específicas. E não faz junção de tabelas. Tá? Letra D. A junção assimétrica produz um subconjunto de uma relação a partir de um predicado lógico. Subconjunto de uma relação, a junção... Não, a junção faz o quê? A junção une uma tabela com a outra com base em algum atributo comum. Quem faz subconjunto da relação, né? Com base em um predicado, é a operação de seleção. Operação de seleção. Então, errada. O produto cartesiano estendido de duas relações é a operação que consiste na criação de uma nova relação cujos elementos são obtidos concatenando-se todos os elementos das duas relações. O produto cartesiano estendido, o produto cartesiano, é a operação que consiste na criação de uma nova relação cujos elementos são concatenando todos. Olha o segredo aqui, ó. Olha o segredo. Concatenando-se todos os elementos de uma relação. Todos os elementos de uma relação. Das duas relações, né? Todo mundo de A misturado com todo mundo de B. Cada linha de A associada com todas as linhas de B. É isso que acontece no produto cartesiano. Então, gabarito letra E. CESP 2009, CEAP, Paraíba. A álgebra relacional é a base matemática de bancos de dados relacionais. A álgebra relacional pode ser definida
como uma linguagem de consulta formal e procedimental. Para bancos de dados, podem ser utilizadas diversas operações provenientes da teoria de conjuntos. A seleção, select, em banco de dados relacional ou seja, ele quer a operação de seleção. Seleção faz o que daí, galera? Seleção faz o que daí? O resultado de todas as tuplas que pertencem às relações presentes em uma operação? Resultado de todas as tuplas? Não, seleção filtra algumas tuplas. Todas as tuplas é a própria tabela. Todas as tuplas é a própria tabela. Então, matou isso aqui. B. Uma relação que parte de duas outras? Não, a seleção trabalha em uma só, né? Em regra, trabalha em uma só. Levando as tuplas comuns e não comuns a ambas? Não. Se eu misturo tuplas comuns e não comuns, eu estou fazendo aqui o quê? Um produto cartesiano. Produto cartesiano. Nesse item B. C. Utilizada para escolher subconjunto de tuplas em uma relação que satisfaça a condição de seleção pré-definida. Subconjunto de tuplas. Subconjunto de tuplas, eu estou falando sim da operação de seleção. Então, gabarito, letra C. Executada em apenas uma relação e o resultado é uma nova relação. Pessoal, em regra, eu vou fazer a seleção em uma relação sim, mas ela pode ser realizada em mais de uma, tá? A regra é que seja uma, mas ela pode ser realizada em mais de uma, tá? Então aqui está incorreta. Letra C. IFPA 2019. A álgebra relacional possui um conjunto de operadores. Cada um deles toma uma ou várias relações como entrada e produz uma relação como saída. Dentre esses operadores, podemos destacar o operador denominado de diferença ou minus. Difference ou minus. Que consiste em. Ou seja, ele quer aí a definição da operação de diferença. Letra A. Construir uma relação com todas as tuplas que aparecem na primeira, mas não aparecem na segunda, do par de relações especificadas no operador, já matou a pau, né? Já é o item A. Todo mundo que aparece na primeira, mas que não aparece na segunda. Olha o diagramazinho lá, lembra o diagramazinho aqui, ó? Todo mundo que está aqui, mas que não está aqui. Então essa galera aqui do meio não entra e essa galera que está aqui não entra. Isso é a diferença. Então tá correto o item A. Mas vamos ver os demais. Item B. Construir uma relação a partir de duas relações que irá conter todas as possibilidades de pares de tuplas. Que operação é essa? Todo mundo relacionado? Isso é o produto cartesiano. C. Construir uma relação consistindo em todas as tuplas que aparecem em ambos os pares especificadas. Se eu quero todo mundo que aparece na uma e na outra ao mesmo tempo, ou seja, em ambos os pares, eu estou trabalhando aqui com a intersecção. Letra C. D. Construir uma relação extraindo operadores, atributos específicos a partir de uma única relação. Se eu estou filtrando, se eu estou extraindo atributo, eu estou mexendo com a projeção. E a letra E, construir uma relação a partir de duas relações específicas, consistindo em todas as possibilidades de pares de duplas concatenadas de modo que cada par satisfaça uma condição específica. Aqui, olha, se eu estou nas possibilidades de pares de duplas concatenadas, e esses pares vão satisfazer uma condição, né? Eu estou trabalhando aqui com a junção. Junção. Então, incorreta. Vamos lá. FGV 2018. Fundação Getúlio Vargas. No contexto da otimização de consultas para banco de dados, a álgebra relacional tem um papel importante, especialmente na construção das query trees, que são árvores de consulta, para a representação dos planos de execução. As operações primitivas da AR são definidas como as operações que não podem ser expressas por meio das demais operações. Assinale a opção que apresenta a lista que contém as 5 operações primitivas. Olha só que questão interessante. Cobrando aí as 5 operações primitivas. A FGV gosta demais disso aqui.
Quem são as 5 operações primitivas, pessoal? Seleção, projeção, produto cartesiano, união e diferença. Letra B, ó. Diferença, produto, projeção, seleção e união. Essas são as operações primitivas da álgebra relacional. Aqui não tem jeito, viu, galerinha? Aqui não tem jeito. Tem que decorar. Tem que decorar. Quais são? Seleção, projeção, união, diferença e produto cartesiano. Ou seleção, projeção, produto cartesiano, união e diferença. Tá? Beleza? Quem não entra aqui? Não entra a junção, não entra a intersecção. Não entra a junção e não entra a intersecção. Então, olha lá, ó. Olha lá. Né? Divisão nem tem, né? Divisão. Intersecção não entra. Intersecção não entra. Divisão também não tem. E aqui não tem a junção. Não tem a junção. Beleza? Então, letra B. Próxima. FGV 2016. Assinale, olha só, a teoria das consultas para banco de dados relacionais supõe 5 operações primitivas. Ele quer as 5 operações primitivas. Quem são as 5 operações primitivas? Tá lá, pessoal. Seleção, projeção, produto, união, diferença. Filhão, filhona. Tá aqui. Decora esse troço. Decora esse troço. Perdeu uma questão por isso? Vacilo. Decora isso aqui. Decora isso aqui. VUNESP 2013. MPE Espírito Santo. Quando é necessário efetuar operações de consulta em, por exemplo, 2 tabelas de um banco de dados relacional que tenham uma chave em comum, chave primária e chave estrangeira, a operação a ser realizada é, ou seja, que tem um campo em comum. Se eu tenho um campo em comum e eu quero juntar essas 2 tabelas, eu vou trabalhar com que operação? A operação de junção. A operação de junção, que vai pegar 2 tabelas de entrada, vai olhar um campo comum e vai relacionar aquela galera. Perfeitamente. VUNESP 2012, TJ São Paulo. A operação de álgebra relacional que possibilita escolher quais colunas ou atributos de uma tabela devem ser exibidos em uma consulta é o. Olha só, ele quer escolher as colunas, ele quer escolher os atributos. Então, qual é que é a operação? Projeção. Seleção escolhe linhas. Produto cartesiano cruza todo mundo com todo mundo. União, quem está na 1, quem está na 2, quem está na B, quem está na A, quem está na B e quem está em ambas. Junção, somente quem tem relação, quem tem atributo comum. Beleza? Então, projeção é a nossa operação. Bacana, galerinha? Espero aí que vocês tenham entendido e consolidado o entendimento das operações de álgebra relacional.